Olá, tudo bem, Pri? Oi, atualização jurídica, sejam muito bem-vindas. A Aline já está entrando também. Georgia. Olá, Duda. Tudo bem? Deixa eu já colocar aqui a Aline para falar com a gente. Oi, Mayara. Tudo bem, querida? Oi, minha linda. Olá, e aí, Mila, como tu tá? Tudo Tudo bem? ótimo. Que saudade de você. Tá com uma carinha ótima. Ah, tu também. Que prazer estar aqui nesse programa maravilhoso de vocês, né? Todas 9 horas Obrigada. da noite tem sido bem constante, né? Que legal, coisa boa. Verdade, a Tati já vai estar entrando, tá? Mas assim, eu achei muito interessante, Aline. A gente agradece profundamente você ter se disponibilizado aqui para trazer para a gente um conceito que às vezes o advogado tem um meio pé atrás, ele acha que contabilidade é número, isso não é legal, ele não é compatível e tal. E assim, para quem não conhece, a Aline Krieger, ela tem um Instagram, que é o Tributário Atual, que a gente recomenda que vocês sigam. Ela dá várias dicas interessantes. Período do imposto de renda, a Aline não consegue respirar, coitada, é uma loucura. E ela é não só mestre em direito tributário pela UERJ, mas também ela se formou em contabilidade. Então, a Aline é uma das raras profissionais que tem conhecimento de direito e conhecimento de contabilidade por graduação, depois ela aprofundou isso e ela pratica esses conhecimentos no dia a dia dela. Então, o conhecimento que ela passa não é teoria, né? É algo que ela convive e que ela vê a dificuldade do profissional na interface do dia a dia. Né? E eu acho que ninguém melhor do que você, Aline, para trazer para a gente, justamente por você perambular nesses dois Uhum. segmentos, né? E saber as dificuldades dele, como eles se comunicam, como eles trazem um benefício para o dia a dia do advogado, você trazer um pouco dessas luzes para gente. Porque no final do ano, muita gente fica pensando, sabe? Tipo, eu vou me atualizar, eu preciso estudar, eu preciso dar aquela bombada no meu currículo, eu preciso oferecer mais oportunidades de trabalho, buscar mais oportunidades de trabalho, apresentar novas frentes no meu escritório, e essa é a hora de começar a pensar em contabilidade. Então, eu queria te passar a palavra para você começar a colocar uma visão geral desse segmento e aí depois a gente vai aprofundando. Pode ser? Claro. Bom, eu acho que, né, corroborando com o que tu disseste sobre chega final do ano, a gente começa a refletir o que vai fazer para melhorar a carreira, tudo no próximo ano. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente, quando se trata de contabilidade, né, é a gente suplantar as nossas crenças limitantes. Então, muita gente, eu vejo muita gente pegar um balanço e dizer, meu Deus, não quero saber. Não quero saber, não gosto, não entendo, isso é um horror, um monte de número, eu me formei em direito porque eu não gosto de números. E não, gente, porque é o seguinte, na verdade, um balanço, né, patrimonial, eles são dados que são transformados em informações. Só que essas informações só têm utilidade se a gente sabe lê-las, né? Então, da mesma maneira, que adianta ter um código de direito tributário, um código de direito civil, uma legislação sistematizada se a gente não sabe ler e interpretar aquela legislação? Então, o mesmo é aplicável para a contabilidade. E eu, a Mila e a Tati, a gente já conversou várias vezes, né? O quanto é importante a gente entender a contabilidade. Por quê? Principalmente para quem atua nessa área do direito tributário. A gente discute muito lei em tese aplicada aos números das empresas. Então, pensa, para a gente entender uma discussão de lei em tese, é imprescindível que primeiro se entenda os números das empresas, né? Afinal, de onde veio aquela apuração dos impostos, né? De onde vem aquele tributo que se está discutindo, né? Então, eu estava dando aula ali no IBMEC, eu disse, gente, ó, primeiro vamos desbloquear a raiva que se tem da matemática, dos números e tal. E assim, a gente só consegue entender uma tese tributária se primeiro a gente entender como é que o tributo é apurado.
né? Porque o que que é uma tese tributária? Eu sei que aqui tem muita gente. Só antes, deixa eu dar um. Eu já vi muita gente que eu gosto aqui, a Priscila, né, o André, o Marcos. Olha que legal ver tanta gente bacana aqui, né? Uma das grandes coisas, acho, legais que o Instagram nos proporcionou, né, com essa pandemia e coisas para a gente se aproximar de pessoas que talvez não estejam tão perto. Então, né, muito obrigada pela presença. Mas voltando aqui para o nosso link entre a contabilidade e o direito tributário. Então, a gente estava conversando em aula, então, mas afinal, qual é a importância? O que é uma tese tributária? Muitas vezes, quando se trata de uma tese, né, que são as mais discutidas e a grande gama de trabalho do advogado tributarista, às vezes se discute aplicabilidades de uma alíquota X ou Y, às vezes se discute alterações de base de cálculo de tributo. Então, o que é isso? Tem duas maneiras de eu reduzir tributo. Ou eu pego a alíquota, que é o percentual de imposto aplicável sobre uma mesma base, e digo, não, Supremo Tribunal Federal, a minha alíquota incidente que vocês estão falando é 18%, mas na verdade eu entendo que o meu enquadramento, por exemplo, do CMS é 12%. Né? Então, se está discutindo a alíquota, e daí se tem essa diferença de 5%, não significa, quando a gente trata de tese, na maioria das vezes, o não pagamento do tributo, e sim uma alteração no critério de cálculo do pagamento do tributo, o que faz com que se tenha o chamado proveito econômico. E aí, Oi, Tati! Oi, e aí, gente? Como é que vocês estão? Eu e a Mila, que a gente quase não gosta de falar, né? Não, A turma, eu tô né? quietinha, então essa live aqui tá com prospecto de ser curta. Exato, né? Gente, primeiro eu queria pedir desculpas aqui de ter chegado atrasada, mas a minha cachorrinha foi fazer castração hoje, Ai, aí chegou tadinha. atrasada da clínica, eu tava atendendo ela que tava ainda meio grogue aqui. Agora ela tá lá quietinha, descansando. Ai, que Mas coisa foi boa, tudo mas bem? deu tudo bem. É, mesma pergunta. Tudo bem, tá lá dopadaça, sob efeitos de drogas. Eu não tive coragem. Dopadaço é ótimo. Eu não tive coragem de fazer isso com o Ragnar, não, pobrezinho. Fiquei com pena. Mas Ô, essa gente, eu tive que marcha fazer com mais o meu tranquila. com 6 meses, porque o Harry era tão macho alfa que simplesmente, se eu não castrasse, ele saía atacando Deus, o mundo e o povo da feira. Eu falei, não, tem condições. O veterinário falou, tem que castrar. Aí ele tá de bola murcha hoje. Ai, Esse é o papo tadinho. cachorreis aqui, né? 3 pessoas apaixonadas por cachorro, mas tudo bem. Exato. E, Tati, o que eu estava falando para o pessoal aqui é quando a gente está falando da intersecção entre a contabilidade e o direito, e eu comecei abordando assim, quando a gente, por exemplo, teses tributárias, né? Que quando a gente discute, às vezes a gente discute uma alteração de base de cálculo, às vezes a gente discute uma alteração de alíquota. E onde é que entra a parte contábil nisso aí tudo? E por que é tão importante para o advogado entender? Porque para a gente discutir, a gente tem que saber como apurar. Porque como é que eu vou discutir? Como é que eu vou desenvolver um olhar crítico sobre uma determinada apuração se eu não sei como a apuração ocorre? Né? Então, às vezes, já teve no passado, uma vez, mas há muito tempo, olha, eu trabalho com tributário desde o ano 2000, né? Nós estamos em 2022. Então, assim, tinham coisas mais no início que eu lembro que, olha, quando eu fazia IBET, lá logo quando eu me formei em 2007, teve um caso famosíssimo, que era alguma discussão que os advogados todos entraram e ganharam, só que quando eles ganhavam, no final das contas, fazia o cliente pagar mais imposto. Imagina, como é que vai explicar isso para o cliente? Nossa. Então, né, Posso porque... dar só um exemplo de uma coisa que eu vivi agora, quer dizer, agora, ano passado, com o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que exatamente demonstra a importância do que você está falando, pessoa que vem de tese sem entender a contabilidade, nem a apuração do tributo, é a pessoa abençoada que ouviu falar do ICMS à base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí ele chegou e falou, beleza, ganhei qualquer PIS/COFINS, tem que tirar o ICMS. E esquece
que existe o PIS/COFINS monofásico que incide com a alíquota específica. Essa pessoa bonita vendeu a tese de que ia recuperar o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS monofásico, com alíquota de renda. Né? Aí simplesmente ajuizou a ação, entendeu? E ainda o mais legal é que, eventualmente, a gente vai participar dessa bela ação e demonstrar ao juiz e à pessoa de que é uma demência sem tamanho. Porque como é que eu vou calcular o ICMS na base do PIS e da COFINS se o PIS e a COFINS é calculado por volume em real? Né? Esse é um exemplo clássico de que a pessoa não sabe como calcula. Eu estava até pensando aqui num outro exemplo, mas que é menos mal do que esse aí. Esse aí você for num ponto dramático. Aqui, tá todo mas mundo eu tava bonito. Sorvete na testa, filha. Nas pessoas que ajuizaram ações, porque teve esse julgado agora do Supremo que entendeu que a inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS recolhidos pelas montadoras de veículos na qualidade de substituto tributário era constitucional, era válida. E a argumentação do contribuinte era, não, mas peraí, tem que se exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por que não exclui o IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS? Substituição tributária. Porque é completamente diferente. É uma base presumida. A inclusão ali do tributo é para fazer uma elucubração antecipada do que poderia ser cobrado pelo contribuinte per se, né? Daquelas contribuições no elo seguinte da cadeia. E eu, particularmente, acho que o racional da Weber foi ok. Pelo menos circunstanciado às montadoras de veículos. Mas tem que ter esse olhar, né? Para saber como é que é calculado um PIS e COFINS na substituição tributária ou na monofasia. Qual é a particularidade? No que é diferente do PIS e COFINS padrãozão? E aí sim a gente começa a conseguir analisar esses detalhes, né? Esses detalhamentos, os caminhos específicos de cada tese. Exato. Aí a linha entra em cena. Pior é o raciocínio que a gente cortou. Mas vamos lá, voltando. Não, mas, gente, o mais legal da live é que ela não fica chata quando é todo mundo debatendo ao mesmo tempo. Não, e assim, principalmente para quem é da iniciativa privada, eu vejo muito aqui no Instagram o pessoal perguntando como é que começo, como é que eu entro no tributário, como é que eu faço, como é que eu vendo, como é que eu consigo. Bom, gente, uma primeira coisa você tem que poder dizer para o seu cliente mais ou menos quanto ele vai ganhar na tese dele. Lógico que não é no centavo, mas o teu argumento de venda, quando está apresentando uma reunião para o cliente, tem que dizer mais ou menos quanto é que vai ganhar. Então, voltando para aquele nosso exemplo inicial de a alíquota era 18 e eu estou defendendo que é 12. Então então beleza. Né? Nós temos essa diferença de 6%, daí o que é simples? Pega 6% e aplica sobre a base. Aí tu diz para o teu cliente mais ou menos qual é o êxito, vezes 60 meses, porque é os últimos 5 anos, e bota mais um pouquinho em cima. Aí tu diz, é mais ou menos isso. Lógico que não vai dizer no miúdo, mas tem que dizer um mais ou menos. Tem que saber um básico, né? Então, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS da COFINS, beleza, quanto tu paga de ISS? Mais ou menos por mês. Eu pago 10 mil reais por mês. Então tá, aplica, se é lucro presumido, aplica 3,65 em cima de 10 mil, multiplica por 60, tem o proveito econômico. Maravilha. Então assim, né, e como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso entendendo como é que o tributo é calculado e discutindo, eu vou tirar um pedaço da minha base de cálculo. Simples, pega o pedaço que tirou da base de cálculo e aplica as alíquotas. Está ali o proveito econômico. Né? Se eu estou discutindo a alíquota, pega a diferença entre uma alíquota e outra, vê qual é o percentual e aplica sobre a base, aquele é o proveito econômico. Então, assim, quando a gente fala dessa maneira, todo mundo diz, era só isso. E é só isso. A questão tem que entender e tem que desmistificar, né? Então, vamos desmistificar, entender. Então, eu vou até fazer propaganda aqui, né, pessoal? A gente tem aqui no Tributário Atual o curso de contabilidade para advogados, que a ideia é justamente essa. Olha ali
o balanço, tá aqui o balanço, ó, é isso, é assim que funciona e tal, né? Tá vendo essa linha? É por causa disso, é bem mastigado. Porque eu acho que às vezes na própria academia, no geral, se utiliza tantos termos rebuscados e coisa assim que às vezes fica inatingível para o aluno que não tem experiência. Então é imprescindível que, para aquele cara que não tem experiência, para aquela pessoa que não tem experiência, que se faça essa tradução de linguagem para transformar o direito tributário em algo mais palpável. Que eu acho que é uma das coisas que aconteceu hoje em dia, né, na pandemia, onde se democratizou muito o estudo do direito tributário. Um tempo atrás era muito caro estudar direito tributário, o acesso era muito difícil, era muito caro. Então, assim, qualquer cursinho era R$ 1.500, só presencial, então realmente ela ficava restrita a um grande nicho. Então, acho que com a democratização, agora vai vir a especialização, quer atuar? Então, beleza, mas tem que entender e saber o que está fazendo. Sim. E daí a gente consegue. Então, esse é o exemplo onde tem a intersecção entre a contabilidade com as teses, né? Outros exemplos que a gente tem de área de atuação, né? A questão, quando me perguntam para ti o que é o mais difícil do direito tributário, na minha opinião, planejamento tributário disparado, né? Não sei se vocês concordam comigo. É mas, porque assim, não basta saber tributário, né, amiga? Não basta exato. saber contabilidade. Você tem que saber olhar para o negócio e entender como que aquilo funciona. Às vezes o planejamento, pelo menos assim, na minha pouquíssima experiência, eu já vi planejamento cujo ponto sensível não estava no tributário, não estava na contabilidade, estava na reformulação do modelo de negócio. Então, Né? quando chega a esse nível, assim, porque aí você fazendo um ajustezinho, você levava o contribuinte, a empresa, a ser contribuinte do ISS, não mais do ICMS, mas porque fez uma reformulação ali legítima, não é armengue, né? Sim. Quando você chega nessa minúcia, realmente, eu acho que fica bem claro como que o negócio é punk mesmo, né? Mas assim, como é que pelo menos eu faço planejamento tributário? Né? A primeira coisa que eu pergunto para o cliente é: tudo bem, agora eu quero ver o teu balanço. Para começar. Até para mandar a proposta. Para a gente saber, afinal, qual é o tamanho do trabalho que a gente vai ter. Né? Então, e daí eu peço os últimos 3 anos e a partir dali se projeta o para frente. Né? Então, para quem não sabe o que é o planejamento tributário, e essa é uma época agora que a gente está fazendo muito. Por quê? Porque chega fim do ano. E, para quem não sabe, toda a opção tributária é feita em janeiro. Tá? Então, não são sistemas. Claro, quem fatura abaixo de 78 milhões, que é 95% das empresas brasileiras. Então, isso abarca 99,9% dos advogados do país que atendem eles, porque um ou outro vai atender a Petrobras, que nem a Micaela, né? Mas daí é quem fez o concurso e tal. Né? E alguns escritórios atendem as empresas gigantescas, mas as gigantescas são desse tamanho e normalmente pegam as grandes bancas. Então, quando a gente chega no geral dos escritórios de advocacia, a gente atende sim muito lucro real presumido e simples, onde existe a possibilidade de optar entre um e outro. Né? Quando eu estava apresentando a minha banca de mestrado, acabou que um dos professores se atrasou um pouco, eu comecei a conversar. E daí eu estava conversando com o Gustavo da Gama e daí ele disse, né, ele disse: você tá nervosa? Eu disse: não, eu já passei a minha vida inteira competindo, até aí eu tô só esperando a minha hora de falar. E daí a gente começou a trocar ideia. Eu disse: não, professor, mas eu não sou tua concorrente, eu só atendo empresa pequena. E daí ele começou a rir, ele disse: tu é muito esperto, as empresas pequenas são 90% das empresas brasileiras. Então, assim, né, a gente... existe, o pessoal às vezes diz: ah, mas como é que eu vou chegar na Petrobras? Como é que eu vou chegar na Magazine Luiza? Não vai. Se você é um escritório pequeno, você não vai, ele não vai ser teu cliente. Mas tem uma gama de milhões de empresas menores, super mal atendidas, onde o teu concorrente não vai ser a Micaela, onde o teu concorrente não vai ser a Tatiana, onde o teu concorrente vai ser, de repente, um cara que sabe muito menos do que tu, e é muito mais fácil pegar esse cliente. Então, quando eu falo muito sobre contabilidade para advogados, né, a intersecção entre os dois, eu não tenho como fugir muito da questão de prospecção, né? Para quem não sabe, eu sou dona de escritório desde os 23 anos, né? Tô com 39.
Então, assim, nunca tive uma carteira de trabalho. Então, eu trabalhei em escritório grande até me formar. Quando eu me formei, eu fui chamada pela Deloitte, fui contratada no meu escritório e daí eu optei por empreender. Então, meu pai tinha um escritório de contabilidade, eu optei por empreender e desde então eu estou no mesmo emprego. Então, né, a gente aprende muito a questão da prospecção, da perda de vergonha e realmente não adianta saber muito, principalmente para quem está aqui no Instagram, que eu vejo muita gente de escritório pequeno. Não adianta saber muito se você não souber vender. Então tem que saber vender, tem que ter o argumento de venda. E o argumento de venda é conseguir entrar no cliente e entender um pouquinho da contabilidade dele, entender do negócio dele. E quando a gente chega no planejamento tributário, a Tatiana colocou muito bem. Às vezes a nuance não está no tributário, né? Mas sim numa alteração operacional, que às vezes eles vão dizer, não quero fazer, mas aí tu diz, ó, se vocês mudarem o modelo de negócio dessa forma, aí se consegue reduzir a tributação e tu vai ter um ganho tributário, porque o maior sócio das empresas é o governo. Não tem. Então, assim, o maior sócio das empresas é o governo. Ele é implacável, né? Ele toma a maioria dos tributos, a incidência tributária sobre a folha é gigantesca, é, na minha opinião, um absurdo, né? O nosso modelo tributário tributar da maneira como tributa a folha de pagamento para desincentivar empregos realmente, né? Não, é A gente surreal, até porque a gente surreal. trata o empregado no Brasil como se fosse o inimputável. O que que é o FGTS? Ele é o inimputável, ele não sabe pegar o dinheiro dele e aplicar, então eu preciso que o governo aplique. O único problema é que o governo sabe aplicar, porque me dá TR é a mesma coisa que me dá nada. Então era preferível É tirar o tirar. FGTS, que já é um peso miserável na folha de pagamento de qualquer um. Agora, eu queria colocar um ponto que eu achei importantíssimo que você trouxe aqui, que é claro, quem está começando, muitas vezes não vai se sentir, planejamento tributário, aí já fica imaginando que o cidadão vai ter que fazer uma mudança absurda, uma reestruturação internacional, alterar a logística. Cara, para você chegar nesse ponto, você tem que começar do básico, tipo, decida se a empresa vai trabalhar com lucro presumido, se ela vai atuar pelo simples. E aí você tem N questões, né? E depende também muito de nicho. Eu estava fazendo uma pesquisa recentemente para uma questão e eu achei interessante isso. Você tem nisso, por exemplo, eu não imaginava que o transporte, a maioria das empresas transportadoras, eu tenho subido e descido muito a estrada. Eu acho que quando eu fico no engarrafamento, eu fico sem fazer nada, olho o caminhão e começa a vir ideia, né? Então eu fiquei olhando os caminhões, eu falei, gente, mas é tanto caminhão, tanto caminhão. Aí, dentre a questão de eu achar que tem que mudar o modelo logístico nacional, porque eu acho que eles têm que parar de usar caminhão, começar a usar ferrovia, isso é um outro problema. Eu falei, cara, eles são tributados pelo quê? Aí fui lá pesquisar que no setor de transporte a galera usa presumido, que é muito mais interessante que é trabalhar com simples. Então, assim, é importante também você pensar nisso, qual o segmento que você está atuando do seu cliente, porque existem características específicas em determinados tipos de segmento que às vezes o regime normal que você imagina não orienta para aquela, não é orientado, não é a melhor opção para aquela situação. E o balanço é um elemento importante, mas o estudo também do segmento é muito importante, porque às vezes você tem umas pegadinhas ali. E o que mais tem, né, Aline, é contador que também não orienta bem o seu cliente. Então, assim, é Mas assim, importante que. tem a limitação, e por isso existem os advogados tributaristas. Existe uma diferença, jamais menosprezando a classe, mas o que acontece? O contador não olha para a legislação com uma visão crítica. Então, para o contador, na cabeça dele, no momento que a Receita Federal diz faz assim, ele faz. E deu. Porque ele não pode Prudente, fazer né? diferente. Então, assim, até porque existe a questão de responsabilização e tal. Então, assim, tudo que é questionável, o que o contador não questiona. E daí, no momento que o contador não questiona, até porque, na minha opinião, ele não tem capacidade de questionar. Porque não entende da interpretação integrativa das leis, entende? Ele não tem essa visão de interpretação legal que nós, que somos do direito, temos. Então, para ele, uma portaria é a lei extrema, né? Independente de... E nem pode entrar no mérito de se é constitucional, se não é constitucional. Eu acho que isso não seria a capacidade, a habilitação técnica do contador.
Então, por isso a importância do nosso nicho, né? Então, que é o direito tributário, que são advogados que entendem dos números das empresas, advogados que entendem. Mas às vezes dizem, mas é só uma dica. Não, não é só uma dica, não, são 20 anos sentada vendo isso, né? Então, é por isso que a gente sabe essas dicas todas, né? Então, quando tu entra nessas nuances, acho que existe uma dificuldade. É que eu tenho visto o cenário contábil mudar muito nos últimos tempos. Antigamente o contador era bem guarda-livros, sabe? Ah, tipo assim, Verdade. né? Era bem menos estratégico. Hoje em dia tu já vê vários mais bem preparados e tal, né? Era bem pior há um tempo Posso puxar atrás. um gancho, então? Claro. Desse comparativo aí temporal, você acha que em alguma medida isso se deu por conta do IFRS, da aplicação do IFRS no Brasil, substância sobre a forma, essência sobre a forma, se essa lógica de pensamento acabou conduzindo o contabilista, o contador, para um racional um pouco mais crítico ou subjetivo? Subjetivo não é a palavra que eu queria usar, mas crítico. Assim, para quem não sabe, tá, gente? Os IFRS são os International Frames de Contabilidade, onde até um tempo atrás, até 2007, acho que é o IFRS, né? A contabilidade era uma mera contabilidade para o governo, né? Então se apurava os tributos e se fazia contabilidade com base nas determinações governamentais, né? Com a implementação do IFRS, que são normas internacionais de contabilidade, que objetivam que esteja lançado na contabilidade uma contabilidade mais relacionada com o real do que com o que meramente está determinado em lei. Então, isso se aplica principalmente nas questões de depreciação, que é quando os valores ou quando os bens perdem valor em virtude de determinações legais. E às vezes, por exemplo, um imóvel, às vezes, na verdade, com o tempo, em vez dele perder valor, às vezes ele ganha valor, né? E quando se está depreciando, ele perde 4% ao ano de valor. Então, acho que sim, acho que com a implementação do IFRS vem uma nova valorização da contabilidade por parte do acionista internacional. Porque o que acontece? O acionista internacional viu uma contabilidade que ele não entendia, que não tinha regras internacionais, e daí para tu investir numa empresa brasileira ficava muito difícil, porque tu tinha uma contabilidade que não entrava dentro desses padrões. Mas também para o investidor internacional veio muito, a meu ver, com a abertura da economia do governo Collor. Collor pode ter roubado, pode ter feito horrores, mas foi ele que abriu a economia. Então, assim, né? Até então, meu pai que diz muito, ele disse, antes dele a gente mal conseguia comprar um computador, né? Então, no momento que se tem uma abertura econômica, uma melhora de cenário, aquele fim, de quando é o início do Plano Real, é 2004, eu acho. Se tem o final daquela inflação maluca, onde se ajustava. Eu aprendi na contabilidade ainda como lançar a inflação, porque eu sou formada em 2007, né? Então a gente aprendia como lançar a inflação nos balanços, que ia comendo tudo. Então realmente a nossa economia era uma loucura. No momento que o Brasil entra num outro cenário econômico, de uma certa instabilidade econômica, sem aquela hiperinflação, onde tu dorme num dia com um valor e tu acorda no dia com outro, e se tem que ajustar isso nos balanços, a moeda perdendo zeros a toda hora, se tem um cenário econômico mais favorável, e daí com isso vem o investidor externo. Eu acho que esse é um dos fatores. Né? Existe uma questão da valorização da profissão contábil, que ela não era valorizada e ela passou a ser valorizada muito mais no mercado. Então, né, não só como uma pessoa, um mero apurador de impostos, mas sim um profissional que auxilia em decisões estratégicas corporativas, né, através de uma visão mais numérica. Então, acho que existiu uma valorização do profissional. Não é nem perto de como é um advogado, mas assim, está bem melhor do que era antigamente. E com isso daí puxa um novo público interessado em estudar contabilidade, né?
e daí puxa um público que vê uma oportunidade melhor de trabalho, as Big Fours aqui no Brasil também, atuando forte, né, empregando muita gente, e daí com isso começa a mudar todo um cenário, né? Mas acho que sim, os IFRS têm essa função e eu acho que agora, com a pandemia... Ai, gente, eu não aguento não falar de economia porque eu adoro. Mas assim, né, tô chutando, eu chuto muito cenário econômico, mas Mas faz muito sentido. O nosso todos os trabalho é em meus cima chutes disso, né? de chutes, né? Então, assim, todos os meus chutes, e a Tatiana, que é minha amiga pessoal de muitos anos, já sabe os meus chutes para os meus investimentos pessoais, inclusive, entendeu? Eu faço tudo, compro até apartamento com chute. Eu chutei que não ia dar inflação e tal, e daí eu pego uns juros atrelados à inflação, depois se dá uma maluquice, eu corro e pago. E daí, então, assim, o que eu acho sobre a pandemia e mercado de trabalho? Né, que a gente teve uma aceleração, já existia na ONU o relatório do trabalho no mundo, já tinha uma previsão de que nossos filhos da nossa geração, 65% deles trabalhariam em profissões ainda não existentes. Eu acho, dentro de, né, uma próxima geração, eu acho que isso antecipou. E eu acho também, e aí entra a importância do direito tributário estratégico, da contabilidade, por isso que eu estou falando isso. Vai aumentar muito o empreendedorismo, porque as pessoas ficaram em casa e viram como é ser dono do seu tempo. Eu tenho um grande amigo de infância, eu sou até madrinha da irmã dele, Marcelo Ribas. Ele é executivo da Vivo e ele postou ainda esses dias que ele estava lendo sobre valorização de tempo, estava olhando as coisas de clientes e achei interessante que dizia que as pessoas com o adicional de renda delas, elas começam a ter a liberdade de escolher o que fazer com o seu tempo, porque elas têm um pouco de reserva e daí não precisam entregar todo o tempo delas para o exercício das atividades. E essa era a liberdade que a reserva de dinheiro traria. Então, o que acontece? Pessoas que talvez nunca tinham experienciado a liberdade, né? Na acepção pura e simples do termo, não que se viva numa escravidão, mas às vezes se vive quase. Se trabalha 12, 14 horas por dia, porque também se acostumou com o padrão de vida e tal. E aí o pessoal viu que não, peraí, talvez eu queira ter um pouco mais de tempo livre, talvez eu prefira empreender, talvez... Eu vi muita gente que criou coragem de empreender porque perdeu o emprego na pandemia, porque tinha crença limitante, porque tinha medo, porque tinha isso, e disse, não, então agora eu vou empreender, é isso aí, vamos embora. Então eu acho que quando se entra nesse cenário econômico, nesse novo, a nova geração, quando se tem para fazer uma retenção de talentos, para quem nunca assistiu, assista o vídeo All Work and All Play da Box 1824, que é uma empresa de tendências que ele fala das diferentes gerações dentro do mercado de trabalho. E quando se chega nos millennials e nessa nova geração, o pessoal preza mais a liberdade, mais o tempo livre, a flexibilidade e tal, do que a própria carreira, a mesma carreira numa mesma empresa por muitos anos. Então, dentro desse cenário, o que isso tem a ver com a nossa profissão? No momento que se tem mais empreendedores, se tem mais pequenas empresas, se tem mais uma série de startups, se tem mais uma série de startups que viram unicórnios, todo mundo crescendo junto. Eu trabalho com muita empresa que está abrindo e tal, e é muito gratificante, pelo menos assim, quando tu... Então vamos lá, conseguiu e tal. Então, assim, o pessoal, o contador, o advogado cresce junto, né? Então, se entra num grupo para fazer isso, então eu acho que existe um grande nicho nesse novo mercado surgindo, né? Então, as startups, as empresas de tecnologia, a GovTech, o próprio governo incentiva agora, porque acho que o Estado tende a reduzir, né? Então, as GovTechs que trazem soluções para otimizar processos e tudo. Isso são pequenos, atendendo aos grandes, e essas pessoas precisam de prestadores de serviços, né? Que é o advogado tributarista, que vem antes, né, da coisa acontecer muito. E também o contador. Então, acho que existe um belo mercado pela frente, né? Entendo que a pandemia foi muito triste para muita gente, mas acho que para nós não foi,
porque a gente vive da desgraça, né? O advogado tributarista vive da dívida do outro, né? Então, essa, essa é a verdade, né? Então, o pessoal estando devendo, a gente consegue, né? Vem para, porque se consegue otimizar o passivo. E é muito importante o que a Tati falou, de quando se trata de planejamento tributário, eu sempre digo, é planejamento tributário, não é maracutaia jurídica, não. Então, assim, é viabilizar uma tributação ótima dentro da atuação da empresa e dentro dos limites legais. Isso é planejamento tributário. Não é sair inventando coisa. E eu acho que o CARF fez muito bem quando ele começou a julgar a questão de propósito negocial, da necessidade de propósito negocial, substrato, né, da necessidade de um substrato fático, não somente sobre a forma, porque senão isso nada mais é do que uma engenharia jurídica muito maluca que não tem, não tem um parâmetro na realidade. Então, não, a gente pode sim fazer um excelente planejamento tributário, mas ele tem que ser calcado na realidade. Então, eu acho que... E sobre esse tema, eu acho engraçado, porque depois que veio, né, essa questão da contabilidade que a Tati mencionou, da substância sobre a forma, eu me lembro que eu tinha algumas reuniões com contadores e eles chegavam para mim e diziam, não, porque agora a gente precisa ver a substância e não a forma. Como se isso fosse uma novidade para o direito, né? A gente sabe no direito que o que você está fazendo, essencialmente, a sua classificação, ela tem que estar de acordo, obviamente, com a substância do ato, né? Se você dá uma aparência diferente de algo que não é, você está cometendo uma simulação, você está cometendo uma fraude, você está desviando, desvirtuando o negócio jurídico. Então, assim, eu acho que a partir desse momento começou a haver uma discussão muito forte com relação à confusão que se faz hoje, inclusive no meu sentido, no próprio CARF, relativamente à concepção do que é uma elisão fiscal, né? O que é evasão fiscal, né? Então, na verdade, a elisão fiscal é o planejamento tributário lícito. Você evita a ocorrência do fato gerador respeitando o teu negócio e a substância. Evasão fiscal é você fazer uma maracutaia para fingir que o fato gerador não ocorreu. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil ainda existe uma dificuldade muito grande da gente parametrizar onde é que vai ocorrer a ingerência do fisco. Então, o que eu vejo de problema no planejamento? Você pode vislumbrar da melhor forma, a melhor estrutura dentro de uma quadratura que te é colocada. Mas isso não ilide esse planejamento de ser questionado. Porque você ainda não tem uma limitação, por mais que o Supremo esteja, né, vamos dizer assim, porque ainda não acabou o julgamento, se manifestando no sentido de que a norma do 116, parágrafo único, ela é anti-evasiva e que existe uma autonomia da vontade, que a gente sabe, constitucional e tal, a maioria dos planejamentos ainda sofre questionamentos. E aí a gente tem um problema enorme com relação a você mensurar risco, né? Então, normalmente, o contribuinte de menor porte, ele vai ter um risco mínimo, porque ele não tem capacidade para segurar um risco maior. Então, os planejamentos, normalmente, que você vai estar fazendo em empresas de menor grau, são planejamentos mais simplórios por causa do impacto que aquelas empresas podem suportar ou não. Porque existe insegurança jurídica. Inclusive, eu confesso a vocês que eu fiquei abismada quando vi um dado de que ano passado, mais de 300 bilhões de dólares saíram do Brasil de investimento estrangeiro. Então, assim, por quê? Porque as pessoas têm medo de investir. Elas têm medo de investir, elas têm medo de ser autuadas, elas têm medo com relação aos processos tributários que vão dar andamento. Então, assim, eu achei interessante você trazer o cenário, é importante que o profissional saiba. Existe espaço? Existe, e muito, né? A gente vai ter cada vez mais... O Brasil precisa se recriar. As pessoas estão reinventando, inclusive, o mercado de trabalho. Quantas e quantas pessoas não falam da questão relativa às grandes empresas, que elas são muito gigantes e, às vezes, com isso, elas são demoradas, elas são lentas a poder fazer alguns processos produtivos e se adaptar do que pequenas empresas. Não é à toa que muitas empresas grandes, inclusive hoje, elas financiam lotex, fintechs. Exato. Por quê? Porque elas é que vão ser os braços rápidos para poder arejar internamente essas empresas que são mastodontes. Então, assim, é um mercado gigante. Agora, é importante que a gente entenda que aqui no Brasil, até acho que foi o Marcos que fez esse comentário, eu achei o máximo, a gente é doida, todo mundo que está seguindo aqui a live, que a gente está seguindo
gosta de direito tributário, mas somos aqueles doidos estratégicos, porque, sem dúvida, mercado você tem para você, para sua filha, para sua neta, todo mundo vai ter mercado na área. Agora, a questão é entender que não é vamos brincar na praça, né? Existem complexidades que vão vir, é importante que o advogado tenha essa preocupação que você está colocando. A gente vai fazer um planejamento? Vai. Existem os limites? Existem. Qual o risco que você tem? Que tipo de autuação pode acontecer? Porque, infelizmente, a gente não tem nada que eu possa dizer que é 100%. Né? Porque Claro. a gente tem esse problema do governo que traz aí uma insegurança muito grande que ainda não foi resolvido. Deus queira que a gente consiga estruturar uma sistemática que já se tentou na MP66 no sentido de regulamentar, de até ter uma oitiva prévia, né, para que haja uma validação do negócio ou qualquer outra coisa do gênero, para a gente reduzir a incerteza. Mas esse é um ponto importantíssimo. Achei muito legal você ter trazido para a gente. Posso costurar aqui com o aporte da Mila? Claro. Porque ela trouxe, né, essa insegurança que a gente tem no que o CARF diz a respeito de planejamentos, quando ele pende para entender que uma determinada circunstância é elisão fiscal, ou então é evasão fiscal, ou então é uma desconsideração sem chegar a ponto de ser qualificável como evasão, fica ali como uma elusão fiscal. E a Aline, cansamos de ouvir essa classificação nas aulas do Sérgio André, que nem todo mundo converge, né? Uma controvérsia tremenda até mesmo na terminologia. Tem gente que diz que elusão nem existe no vernáculo. Quando a gente fala elusão, a gente está falando bobagem. Mas o que eu queria o que eu queria comentar é quando a Mila chegou nesse ponto, eu pensei, putz, tem um treco que me dá assim nos nervos quando eu vejo em decisão do CARF. Porque existem algumas decisões que afirmam que a economia de tributos, né, quando eles falam em propósito negocial, eles fundamentam essa teoria com a ideia de que você ter a pretensão de economizar tributos, essa pretensão não é legítima. E em outros casos, eles falam que não, tudo bem, você pode pretender economizar tributos. O importante é, a partir do momento que você elege determinadas operações que no final culminam nessa economia, você tem que arcar com todas as consequências jurídicas e tributárias de cada uma dessas escolhas. Então, que eu acho que o MAG, né, o Marco Aurélio Greco, ele usa uma terminologia que eu acho interessante, que é as consequências típicas do negócio jurídico, dos negócios jurídicos, as consequências típicas. Isso seria, sim, o substrato, né, dessa teoria chamada de propósito negocial. Ou seja, ela sempre estaria conectada com a essência sobre a forma. Não seriam duas teses voando sozinhas. Substância sobre a forma e propósito negocial andam unidas. E aí... a minha pergunta, eu queria saber da Aline, eu já sei que ela vai responder, porque, né, conheço a Aline já há um tempo, mas o que você acha de CARF dizendo que a pretensão de economizar tributos não é legítima? Eu até compartilho assim, uma impressão que eu acho que esses julgados que ventilam essa ideia já estão diminuindo. Eu acho um absurdo. Por quê? Tá? Ela já sabia a minha resposta. Mas olha só. A atividade empresarial objetiva o lucro. Qual é a finalidade da empresa? A finalidade da empresa não é melhorar a sociedade, deixar a igualdade. A empresa nasce para o lucro. Ela só existe para o lucro. Então, tu vai me dizer, né? Tu desenvolve um trabalho empresarial por quê? Porque tu quer ter o lucro. Esse é o objetivo empresarial, tá? Então, assim, não sei os termos técnicos de direito empresarial, mas deve estar lá também. Então, assim, o objetivo da empresa é o lucro, tá? Se o objetivo da empresa é o lucro, todas as decisões que eu, como gestor, tomo são para vislumbrar uma majoração no meu lucro. Dentre essas minhas decisões, elas se aplicam para aquisição de insumo,
elas se aplicam para a contratação de pessoal, elas se aplicam para a decisão de quais nichos eu vou atuar mais, e elas se aplicam a vou atuar de tal ou tal forma para enquadrar de tal ou tal maneira. Por quê? Porque daí o meu tributo vai ser mais barato. Meu tributo sendo mais barato, eu consigo alavancar o meu negócio para fazer uma outra coisa. Então, assim, tu dizer que tu opta por um planejamento tributário que tem uma correspondência fática do que está acontecendo, e que ele não pode, porque tu fez isso única e exclusivamente com a finalidade de economizar tributos, isso é desvirtuar toda a teoria da empresa. Porque a empresa nasce para o lucro. É para isso que ela veio. Ela não é uma entidade sem fins lucrativos. Então, aí tu desconstrói a teoria da empresa, então ela não é uma empresa. Não, é muito louco. E me parece até que tem uma premissa aí maluca, fora essa que você explicou, que é a sindicabilidade da intenção. O que você Aí eu não consegue entendi. controlar Sindicabilidade da intenção é o quê? você controlar a intenção do agente econômico. Ah, ele quer Mas e cadê a fazer liberdade daquele econômica, pelo amor de jeitinho. Deus? Quê? Não tem Cadê a liberdade como controlar. econômica? Voltamos para a ditadura. Não, na ditadura ainda tinha mais liberdade econômica. Então, assim, né, a gente já, eu acho que já está provado, se vem para quem estuda economia, né? Primeiro vem o laissez-faire, laissez-passer, né? Liberdade econômica plena. Dentro da liberdade econômica plena, se chega numa desigualdade econômica absurda e entra-se, então, num estado de bem-estar social, onde a gente, aqui no Brasil, logicamente, nenhum país pobre nunca conseguiu instituir o estado de bem-estar social. Mas na Europa, Estados Unidos, isso aí, de fato, existiu. Existiram políticas públicas, né, que de realmente benefícios, tentando melhorar, diminuir desigualdade, coisa, e um Estado mais proativo em termos de prover ao povo. O que acontece? Que está provado, e isso vem desde Thatcher já, que já vinha, que ela era malévola, mas assim, o que acontece? A conta não fecha. A conta não fecha. É simples assim, a conta não fecha. Adoraria que o Estado provesse tudo e mais um pouco para quem não tem condições. Adoraria, mas não há recursos para tudo isso, infelizmente. Então, assim, daí se reduz o estado de bem-estar social, né? Acho que os nossos exemplos, os únicos exemplos verdadeiros onde existiu um pouco mais de estado de bem-estar social, acho que a gente pode considerar ali Reino Unido, alguns países da Europa, né, Estados Unidos, Canadá, Austrália, que eu morei lá, também tinham políticas públicas redistributivas bem expressivas. Então, nesses países, porque nos países subdesenvolvidos isso nunca existiu, né? Existiu sempre a intenção, mas não tem como botar em prática. E o que acontece quando se tem uma base arrecadatória que tu não consegue atender isso? Então, né, a gente vive hoje num pós-bem-estar social. A gente não vive num liberalismo extremo, né? Mas eu acho que que é a minha corrente ideológica, a Tatiana é mais vermelha do que eu. Tô coçando Mas para fazer uns comentários, mas na minha visão econômica, né? Se tá para o ideal seria um liberal mais igualitário, provendo um mínimo existencial vital, porque o resto não tem dinheiro para pagar tudo isso, né? Vai tirar dos ricos para dar para os pobres, beleza, mas os ricos que fazem a economia girar e giram tributos. Se tu tributar um monte as empresas, aí agora nós vamos entrar no debate que é esse que a Tatiana gosta. Se tu tributar demais as empresas, elas vão sair, elas saem do país, por mais que se digam que não saem. Tu desincentiva o empreendedorismo. Por quê? Porque empreender é uma PM, entendeu? Eu vejo ali quem tem carteira assinada, tá ótimo. Eu não dormi a pandemia inteira. Então, assim, porque pode ser que dê certo, pode ser que não, e tu passa pensando, e agora eu vou fazer isso, eu vou fazer jogada de marketing, vou prospectar assim, eu vou fazer assado. Então, ser empresário no Brasil, a gente cruza, cabeceia, faz gol, bota a bola no campo, no meio do campo de novo. Então, se tu vai... A atividade empresarial é uma atividade eminentemente de risco.
É a mesma coisa que tu apostar na bolsa, que tu aplicar na bolsa. Se tu deixar na poupança, tu vai ganhar um menos e coisa. A atividade empresarial é de risco. Tu pode tomar uma trabalhista a qualquer momento, pode ter não sei o que, assim. Eu tive uma maluca que disse que eu obrigava ela a usar salto e me processou. Daí eu, daí eu peguei todas as fotos dela nos aniversários do escritório de rasteirinha e eu não uso salto, né? Daí a guria nem apareceu na audiência, mas tu pode ter as coisas mais malucas do mundo aparecendo contra ti. E tu tem que perder tempo, gastar, se defender e tal. Então, assim, se tu vai desincentivar a atividade empresarial, né, dizendo, não, vamos tributar agora os ricos. Esse imposto sobre grandes fortunas é imposto de castigo, porque o efeito arrecadatório dele é quase nulo. O que adianta tu tributar os ricos só para castigar? Se não vai aumentar a base arrecadatória? Então, quando daí voltando para o nosso contexto econômico, acho que a gente tem que ter uma liberdade econômica, puxando para isso do CARF, e eu acho que o governo deveria se preocupar em prover o mínimo, porque a gente tem mais de 50% da população brasileira abaixo da linha de pobreza, as pessoas não têm o que comer, entende? Isso aí isso não é nem dignidade. Então, assim, tem que ter uma linha de dignidade, onde dentro dos meus estudos, a linha de dignidade de corte seria a alimentação e moradia, né? A partir daí, eu entendo que a meritocracia é muito difícil, mas não há dinheiro que pague tudo isso. A gente vive num país de milhões de pessoas, não tem como. E fora isso, deixa o mercado. Porque, assim, isso vai gerar justiça? Não. A justiça não se faz regulando o mercado. A justiça se faz com políticas públicas redistributivas, sem roubo, dando focado os benefícios para quem precisa. E daí, o mercado, se o Joãozinho lá inventou uma startup, que veio um gringo e deu 50 milhões de dólares para ele, que bom, bacana, não castiga ele, não. Ele vai contratar quem ele tiver que contratar. Se ele for um gênio da lâmpada que vale 50 milhões de dólares, um troço que ele desenvolveu na garagem, tá aí o Jeff Bezos aí com a Amazon da garagem dele. Então, assim, a gente, né, que bom, não tem que tributar, não tem que castigar quem se deu bem. Tem que pegar o bolo arrecadado e dar dinheiro para quem precisa mais e dar, né, educação mínima básica, moradia e alimentação. Mais do que isso, não tem dinheiro para dar para todo mundo. E daí, a partir daí, a coisa vai se regulando, né? Então, eu acho que essa é a minha opinião. A Tati chega a coçar. Não, beleza. Claro, a gente parte de premissas um pouco diferentes, mas só para fazer aqui uma ressalva, eu não sou vermelha, amiga. Não chego a ser vermelha. Não, tô brincando. Mas eu sou rosinha. Já foi, durante a faculdade. Eu já fui vermelha. Nossa Senhora, eu já fui vermelha mudou. sangue. Aí eu fui amenizando, hoje em dia eu sou rosinha. Tipo... Mas assim, acho que os contrapontos, alguns contrapontos não, mas assim, contra-argumentos, coisas para serem refletidas ao lado das suas considerações, porque quando a gente fala desses assuntos, né, de filosofia política e econômica, não tem resposta certa, né? Sim, não tem resposta certa. Mas eu acho que nós duas corroboramos com a tua pergunta, que é: pode o CARF dizer que o simples fato de a gente fazer um planejamento tributário objetivando reduzir tributos seria passível de glosa? Eu acho que nisso nós temos um ponto de convergência que é uma loucura, né? Isso é uma loucura, isso é uma loucura. E olha que eu tenho uma visão flexibilizada da legalidade, mas a flexibilização da legalidade ainda é uma restrição. E me parece que por alguns pontos cruciais, não seria papel do CARF fazer isso. Eventualmente, poderia o Congresso reformular políticas públicas. Sim, exatamente. Por exemplo, se um determinado planejamento está sendo feito reiteradamente, isso é um problema. O Congresso vai lá e cria uma vedação para uma determinada nicho específico, despesa ser dedutível. Aí é outro caminho, aí beleza. Mas não é disso que a gente está falando. Aí, só para fazer aquelas reflexões, assim, primeiro, eu acredito, amiga, que a gente aplicou digamos assim, um projeto de bem-estar social. Só que ele não teve tempo de maturidade como os países europeus.
né? Se a gente olha para a nossa Carta Constitucional, existe um projeto de bem-estar social ali. Tem uma combinação de valores, né? O valor social, Uma ideia de... ela precisava de tempo de maturidade. Eu acho que a gente não conseguiu maturar o bem-estar social. Roubaram tudo. Brincadeira. Alguns ganhos a gente experimentou, eu acho, e a gente ainda tem que colocar na balança outro aspecto, que é o Brasil um projeto difícil pra caramba, né? Muito Porque grande. ele, em termos de dimensão e de pluralidade, não tem nem como comparar com os países escandinavos. Imagina a Suíça, minúscula. Menor possibilidade. Não, e hoje a Dinamarca está em crise, a Suécia está em crise, nenhum deles consegue dar o básico do Estado Social. Então, se a gente for ver, como você muito bem colocou, o projeto constitucional é bonito, né? A gente vai lá na ordem econômica da Constituição e, para mim, a resposta à pergunta que você fez, ela está exatamente lá. Né? Ou seja, se a ordem econômica ela se pauta na livre iniciativa, ela se pauta no empreender, na livre concorrência, obviamente que se eu escolho um método absolutamente legal para eu poder utilizar o meu negócio e otimizar o meu negócio, obviamente que ele tem respaldo constitucional. Então, assim, para mim, esse tipo de iniciativa de invasão claramente é inconstitucional, seja qual ato for. Né? Agora, e olha que coisa interessante. Bom, pode continuar. Não, você falou de ordem econômica, me lembrei de outra coisa. O simples, ele está previsto na Constituição. Exato. E para ele estar lá previsto, qual é a lógica? Alguém vai aderir a uma opção fiscal porque essa opção vai oportunizar a economia. Então, se o nosso sistema opera com opções fiscais, é óbvio que o sistema está presumindo que as pessoas vão tomar decisões conforme a economia que eventualmente elas vão experimentar. Então, realmente, assim, essa situação é muito maluca. E a outra observação, Aline, até fazendo uma conexão com uma live que está por vir, que diz respeito a financiamento, né, das despesas do Estado, atendimento do orçamento e o papel da política fiscal diante dessa empreitada, que é ousada, no mínimo, considerando, né, que o nosso país ele tem várias despesas assistencialistas e de cunho social que ele pretende fazer frente. Até mesmo para ser compatível com a Constituição. Inclusive, há quem diga que o nosso orçamento ele não é compatível com o grau de compromissos que a Constituição faz, mas ainda assim é um orçamento pesadão e a gente precisa de soluções significativas, né? Soluções eficazes. E aí tem uma corrente que diz que o papel da política fiscal não é atender não é atender às despesas. O que atende às despesas é a política monetária, a emissão de moeda. Depois, a posteriori, o papel da política fiscal é contingenciar os efeitos danosos que a emissão de moeda pode causar, eminentemente no que diz respeito à inflação, que ela pode provocar, o processo inflacionário que pode deflagrar. Então, depois, a cobrança de tributos é para retirar recursos o suficiente para você ir medindo ali o processo inflacionário. Mas se você tem espaço na economia para ir emitindo moeda sem deflagrar inflação, não necessariamente você precisa representar a despesa naquilo que você cobra de tributo. Então, você pode ter uma política fiscal mais mansa, ao mesmo tempo que você tem um orçamento social pancada. Mas isso é super controverso, a gente vai falar. Assim, nunca tinha parado para analisar sobre essa ótica, mas fazendo uma análise en passant, acho um absurdo. Super controverso. Imagina, emitir moeda para a política fiscal controlar a economia e tal, não, né? Sem um lastro, não, aí eu acho que não fechou, né? Acho que não teria que parar para analisar, mas a meu ver, a grosso modo, não tem. Mas teoria tem um monte. É interessante, assim, mas é controverso, não tem resposta certa, né? Aquilo que. Mas são reflexões que valem a pena a gente assim, parar para pensar. Gente, só uma observação final com relação a essa questão de país e tal. Veja, o nosso país tem dimensões continentais.
Travou. Aí voltei. O nosso país ele tem dimensões continentais. As diferenças regionais são muito grandes, né? Se a gente for comparar a população, eu estava conversando hoje no almoço com uma amiga que ela é da Bahia. Ela estava dizendo, gente, sair da Bahia e vir para o Rio de Janeiro é assim, o custo absurdo, né? Ou seja, você viver na Bahia, você vive bem com salário X, você vem para o Rio de Janeiro, você morre, né? Então, assim, a realidade dentro do Brasil, ela é muito diferente. E isso traz realmente dificuldades muito grandes. Você criar políticas que trabalhem essas assimetrias. Então, assim, eu vou Sim. ser muito honesta, não querendo ser pessimista, tá? Mas objetivando, eu acho muito difícil a gente conseguir atingir todas as metas constitucionais. É inviável, no meu sentido. Ah, sim. O governo fazer isso não é ganhando 3 trilhões, não, gente. É ganhando muita coisa. E não roubando, né? O que também é complicado. Não desviando, também é complicado. Mas assim, eu acho que isso é complicado. Porque a gente, o Brasil, ele tem uma complexidade que é diferente da gente pensar hoje. Em países no mundo que estão na mesma situação que o Brasil, imagina, Estados Unidos, que não tem essa diferenciação regional de PIB de um estado para outro. Tem um mais pobre que o outro, mas não chega a diferença abissal que nós temos aqui. E Rússia, né? Que tem uma parte que é gelada, Sibéria. Tirando aquela parte ali inóspita total, as diferenças também não são tão grandes. Então, aqui no Brasil, você tem uma diferença regional que dificulta muito políticas tributárias, e aqui também a gente tem uma dificuldade de trabalhar políticas regionais. A gente só pensa políticas regionais em âmbito de Zona Franca de Manaus, em âmbito de áreas de livre comércio em Roraima, mas não se pensa em outras políticas regionais que talvez sejam mais convenientes. Então, assim, eu acho que falta ao Brasil estruturar melhor a sua área tributária, daí porque a importância do nosso debate aqui, com a reforma tributária, com a pandemia, com a crise, essas questões elas afloram com ainda mais vigor, mas eu entendo que dificilmente a gente vai conseguir instituir aquele rol ali de benefícios do Estado, porque é inviável. Não, isso eu concordo, isso eu concordo. A Carta Constitucional ela serve como uma carta bonita para dar motivação. Ela é motivacional, praticamente. É isso Né? aí. Gente, posso sugerir? Eu tenho uma outra pergunta aqui, já voltando aqui para o nosso tema contabilidade para advogados, mas ainda no recorte planejamento, que eu gostaria de ouvir a Aline, que é algo que às vezes eu fico assim refletindo sobre, acho que é interessante. Digamos assim, em determinada situação, uma empresa fez lá o seu planejamento, como a Aline já citou, a Mila também comentou, ele é uma operação que é produto da convergência de um monte de entes decisivos, né? De pessoas que têm a prerrogativa decisiva e que também têm atribuições operacionais, dentre os quais estão lá o contador e o advogado. Então, tem vários aportes que levam a um resultado final. E para digamos assim, formalizar esse planejamento, o contador ele vai cumprir lá com a sua função, vai fazer lá os lançamentos contábeis que lhe cabem, e nananã. E a posteriori, vem o fisco, né? A empresa recolhe seus tributos, tá tudo certo, a princípio. Só que aí o fisco ele cria treta com isso, ele discorda. E ele olha para aquela materialidade e ele requalifica, ele desconsidera o planejamento, requalifica aqueles fatos, requalifica aqueles contratos, aquela operação toda, e entende que existe crédito tributário, que não foi recolhido. E aí lança lá. E aí a minha pergunta é a seguinte: quando ele desconsidera esse planejamento, ele está desconsiderando o trabalho do contador? E tem competência o auditor fiscal para fazer para fazer um juízo de substância sobre a forma que o contador teoricamente já fez antes? Eu acho essa questão da atribuição da competência técnica muito interessante e me gera dúvidas. Mas é interpretação de direito material, né? Então, a função do auditor é justamente quando tem as autuações, muita coisa é bem voltado para o direito material. Então, assim, e quando o contador opta, existe até uma brincadeira que dizem
Se tu pergunta para o engenheiro quanto é 2 mais 2, ele diz é 4. Quando pergunta para o contador, ele te diz quanto tu quer que dê. Né? Porque existe uma série de possibilidades. Existe uma possibilidade, tu pode lançar a mesma coisa de diversas formas, que todas elas estariam corretas, né? Então, classificar uma despesa como A, como B ou como C, são nuances. Então, assim, da mesma maneira que quando a gente interpreta a lei, quando a gente faz um lançamento contábil, às vezes existe um limite tênue entre estar numa conta ou noutra conta. Só que às vezes utilizar numa conta é bem mais vantajoso do que estar em outra conta em termos de impostos. E é essa reclassificação que o auditor faz. Então, nessa linha, eu vejo que essa seria justamente a atribuição legal dele, né? De ele é a pessoa, principalmente quando a gente trata de tributos, a maioria dos tributos são tributos sujeitos a lançamento por homologação, feitos cuja apuração é feita com base na apuração contábil. Então, né, está sujeito à homologação. E outra, o auditor fiscal não anula o balanço, ele anula determinados lançamentos informados para a Receita Federal, que conforme aquele balanço não poderia ser assim. Ou teria que reclassificar, ou é uma despesa né, que botou como estoque, na verdade era uma despesa. Né? Então, na verdade, a conta, o auditor jamais mexe no balanço. O balanço publicado vai ser sempre aquele. Ele só fez a parte cuja lei o atribui, né? Sim. Que ele tem 5 anos para homologar ou então glosar determinados lançamentos que impactam na tributação, né? O objetivo dele não é tanto que o auditor não pode né, dizer anula o balanço, ele não anula o balanço. Ele lança diferente a apuração tributária, que é o que ele tem competência para fazer. Isso é importante, né? Eu acho que advogado que está começando a se embrenhar por esse meio da contabilidade, dos conhecimentos contábeis aplicados à nossa prática, às vezes tem uma visão de que a contabilidade ela serve para você calcular tributo. E não, ela é informativa. Ela é informativa para o mercado. E muitas vezes até essa finalidade ela vai levar a uma forma de lançar, a uma forma de ler as materialidades econômicas diferente da que você faria fosse a pretensão da contabilidade estritamente para informar o fisco. Até mesmo porque quando você quer informar o mercado, você quer ser prospectivo, você quer ser positivo, você quer incrementar as coisas. Quando você quer informar para o fisco, é diferente. Você quer abafar, diminuir. E eu não estou falando de querer fazer uma coisa ou outra de maneira artificiosa. A interpretação das materialidades, ela dá aso para variantes, né? E isso que você falou, que o auditor fiscal ele só faz a consideração daquela materialidade para fins de apuração daquele tributo que ele identificou que incidia, ou que incidia sobre uma rubrica que foi retirada da base de cálculo, eventualmente, sei lá. Mas só para esses fins ele não mexe no balanço, porque o balanço ele está lá para outras coisas. Exato. Né? Então, tanto que assim, se utiliza o balanço para financiamentos, né, avaliações de crédito e tal, e isso não tem a ver com a função fiscal. Então, né, acho que os tributos sujeitos a lançamento da homologação, o fisco pode homologar ou não, e depois compete a nós ficar discutindo se está certo ou não. Né? Esse é o papel legal. Eu sou uma positivista, eu acho. Então, assim, eu defendo muito, então tá. O que a lei diz? A lei diz que pode isso, então é isso que pode. Tem que estar escrito, a gente optou pelo civil law, né? Se foram feitas escolhas, então a gente não optou pelo common law, né? Por mais que agora tenha a questão da jurisprudência, né, do respeito aos precedentes e tal, então acho que sim, foi uma maneira que se encontrou de acabar com o caos do nosso direito, né, ter a questão dos precedentes, mas
os precedentes têm que ser baseados na lei. Então a gente vive numa sociedade organizada por leis escritas. Se não tiver escrito, então pode, né? Na minha opinião. Ah, sim, com certeza. Como é que funciona Não tem mais aquela história de cair a live depois de uma hora? Acho que faz tanto Não, tempo, não tem. Se a gente pode ficar entendi. aqui batendo, voltar. Eu tava olhando e digo, Não, não. vamos perder. Ah, tá. Não, estamos aqui às 10h10, mas pode ficar tranquilo, não vamos ser cortados pelo Instagram. Acho assim que o Entendi. pessoal aqui tem agradecido, está gostando bastante dos aportes que têm sido trazidos, né, para que a gente possa refletir sobre a importância da contabilidade, a importância de você estruturar isso junto com o conhecimento tributário de base. O Wagner Moura acabou de fazer um comentário, né, colocando aqui que a contabilidade é um setor muito importante para o bom fluir de uma empresa, e ele acha que falta de alguns uma reunião de contabilista e tributário para dar bom encaminhamento a uma empresa. Eu concordo plenamente com ele, porque muitas vezes, inclusive, né, voltando àquele ponto que você tinha ressaltado no início, Aline, de que as pequenas empresas, a gente tem um universo muito grande de prospecção e tal. É interessante ver que muitas vezes elas pensam só no contador, né? E a gente conversando, até com alguns alunos do nosso curso, eles chegam e me perguntam, não, mas a gente vê que tem algumas coisas que não estão tão adequadas, aí a gente quer apresentar. Então, um dos pontos jamais queime o contador, né? Chegue junto com. Então, você tem que estar ali para agregar o serviço ao do contador, porque muitas vezes a pessoa tem aquele contador quase como seu ursinho de estimação, né? O contador de estimação. Então, assim, é importante que você pegue o contador de estimação, goste dele também e traga algo a adicionar àquela equipe. Eu acho que o mais importante quando você está prospectando é pensar na adição e não da exclusão. Né? Alguns elementos aí que a gente pensa, o próprio planejamento tributário é um trabalho de edição, porque muitas vezes a gente não vai estar só o advogado tributarista ou o contador. Às vezes você tem uma pessoa da área de negócio, você tem alguns outros profissionais específicos a depender do nicho de atuação. Então, é interessante que a gente sempre tenha essa visão de compartilhamento e de troca de conhecimento, né? Eu achei que não estava tendo comentários, então é que eu acho que depois que a Tati entrou, eu não consigo ver os comentários mais, né? Eu tô vendo. Não, eu acho que você não consegue ver. Felipe Renault entrou, mandou aqui uma mensagem. Felipe! Ei, Felipe, querido, muito obrigada aqui pela audiência. Uma das primeiras inspirações que eu tive. Primeiro chefe. Lucas! Terceiro. Beijo para você. Bom, e eu vou aproveitar então que estamos aqui, porque assim, estamos na Black Friday, né? E aqui no Tributário Atual tem um curso que eu ministro pela internet, que é o curso de contabilidade para advogados. Então, assim, eu ele fiz. Tu fez, gostou, é bom Mila? E recomendo. Eu também. Que legal. E a gente está liberando agora, até o fim do mês, 10 aulas bônus ainda, que é bem como calcular tributos. E daí, em virtude disso, quem é da primeira turma, a gente deu mais 6 meses de graça, então vai estar liberado para quem é da primeira turma também. Bem o basicão, como calcular o PIS, como calcular a COFINS, como calcular o imposto de renda, né? Porque o curso, eu acho que, olha, acho que ele dá mais de 12 horas de aula, né? Porque a ideia é realmente dar um basicão de contabilidade, né? Lançamentos contábeis, balanço, DRE, como funciona toda essa parte inicial de como se estrutura o balanço, para depois a gente dar pinceladas de tributário, né? Porque realmente, se fosse fazer um curso com o tributário junto, daria um curso de quase uma pós-graduação. Então, a ideia é a gente dar as pinceladas para o pessoal saber, pelo menos conseguir se achar na contabilidade. Ele é voltado para advogados no geral, não precisa necessariamente ser tributarista. Graças a essa live que as gurias convidaram, né, a gente sempre faz lançamento e tal, a gente abriu vagas para Black Friday. Então, tem o código agora BLACK40, tá? Com 40% de desconto para quem está assistindo essa live, tá? Só até amanhã. E daí, quem precisar, só me chama, né? Tudo maiúsculo, BLACK40, tá?
estão abertas as inscrições de novo, então vou fazer a propaganda aqui do nosso curso. Acho que a gente entra em Black Friday agora. Oi? Pandemia, que a gente falou que na pandemia sempre diziam, não vai fazer um curso de contabilidade para advogados, não vai fazer um curso de contabilidade, dizia, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Até que na pandemia eu parei, disse, não, agora vamos estruturar, já que eu estou em casa, né? E então, gente, estão todos convidadíssimos, né? Vai ser um prazer tê-los no nosso curso. Quem tiver dúvida, só mandar inbox. As aulas já estão todas disponíveis, elas são previamente gravadas, todas têm mais de 1 hora. Tem slides também que dá para fazer um download, gravar, guardar, fazer as anotações e daí botar as dúvidas ali no curso que a gente vai respondendo. Então, pausa para propaganda. Né? Black 40 o código, se quem esquecer só me chama inbox ali no Instagram que a gente manda. Não sei se vocês querem comentar mais, já estamos em 1h15, mais alguma questão de contabilidade? Pessoal, alguém tem Gente, alguma eu tenho dúvida? perguntas, mas eu não sei em que medida a gente está aqui disposta. Posso dar uma mini perguntinha para a gente finalizar? Claro. Antes, posso só dar oi para Dani? Porque a Dani falou que tá aqui, a gente cumprimentou todo mundo cumprimentando ela. Dani, a gente te adora. Amo de pecado paixão. a gente não falar de você, amiga. A Dani é do nosso trio tributário, do nosso grupo Party in Texas. A gente é bem muito típico, né, de nós três, né? Party in Texas, festinha e tributos. É o nome do nosso grupo de WhatsApp. Com o Júlio aí nesses dias, a gente que produz aqui conteúdo na internet, a gente tem uma responsabilidade não só de passar conteúdo, mas existe também uma responsabilidade social, né? E principalmente que o público de Instagram, muita gente aqui está começando, a gente vê às vezes aquela angústia, mas como é que eu vou fazer? O que é? Então, assim, né, é muito importante que a gente diga e mostre para as pessoas que não, a nossa vida não é só direito tributário, nós somos Existe amigos, nós tomamos cerveja, a gente malha, a gente se diverte e, lógico, a gente estuda bastante, para ia dizer um termo carioca que palavrão não pode. Então a gente estuda bastante, a gente trabalha bastante, mas eu acho que assim, o importante da vida está na leveza, né? Então a gente conseguir equilibrar todos os lados da vida, que a carreira é importante, mas não entre em desespero, a galera mais nova, calma, né? As coisas acontecem com o tempo é um grande aliado do direito, a gente tem das poucas profissões de quanto mais velho, mais valorizado, né? Diferente de na administração, chega ali nos 60, ele já começa a limar os executivos. Pô, um advogado de 60 anos está no auge da sua atuação ali, então, né, calmem, temos tempo, é uma profissão de longo prazo, né? Então, mas mantenham também a alegria e o lado bom da vida, porque a gente não pode ter uma geração de deprimidos. Mas diga a tua pergunta, Tati. Para finalizar, eu juro, eu prometo, tá? Eu tinha feito uma listinha de coisas para falar, só que eu vou finalizar com uma só. Por uma razão muito simples. Às vezes, quando você taca a sigla CPC na cabeça de um advogado recém-formado que quer ir para o tributário, ele pensa, Código de Processo Civil. Não se passa na cabeça outra coisa que não CPC, Código de Processo Civil. E o CPC, né, os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis são uma fonte muito rica, né, de estudo e de material para construção de tese, para desenvolvimento de argumentos que você vai utilizar para propulsionar uma tese lá no judiciário ou para fundamentar um parecer, enfim, é um material importante para quem quer atuar no tributário. Só que esses pronunciamentos, eles são interpretações de conceitos contábeis. E não necessariamente esses conceitos contábeis se equivalem a conceitos jurídicos. Então, a gente tem que ficar ali tentando conduzir nosso barquinho entre aquilo que tá descrito, né, tá explicado nos CPCs e nos pronunciamentos, né, e aquilo que a gente encontra na lei, e principalmente na jurisprudência,
que fixa, eventualmente, em determinados casos, conceitos jurídicos que são diferentes daqueles conceitos contábeis para um termo só, por exemplo, receita. Tem jurisprudência, tem precedente do Supremo que fala explicitamente que o conceito de receita, o conceito jurídico de receita é diferente do conceito contábil de receita. E aí eu queria te perguntar para você, como é que você acha, quais são as cautelas que a gente deve ter quando a gente estuda um pronunciamento do Comitê do CPC para usar na argumentação jurídica? Olha, eu acho que primeiro, né, qual que é a interpretação jurisprudencial daquele conceito? Né? Se ele tem uma interpretação jurídica já consolidada de que é diverso da interpretação contábil, eu acho que essa questão da receita é a mais expressiva, né? Porque isso interfere diretamente na base de cálculo dos tributos. Então, a diferença entre receita, o que é faturamento, o que é receita. Quando já tem decisão né, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, aí eu acho que realmente não adianta usar como argumento. Afasta porque o Supremo já disse, isso aqui não pode. Quando não tem, todo argumento é válido. A gente não pode usar argumento que já é afastado de pronto, porque quando se entra em teoria de argumentação, a base de se conseguir chegar num ponto é se partir de uma premissa. Se tu parte de uma premissa nula, tu não consegue chegar no teu objetivo. Por quê? Porque quem está começando, o julgador começa numa premissa nula. Então, tudo que tu desencadear a partir de uma premissa nula, ali a tua argumentação acabou. Então, mas qual premissa tu é nula? Tu vai dizer que é a mesma coisa quando o Supremo já disse que não era? Bom, daí não adianta tu argumentar isso, porque é a mesma coisa que entrar com uma tese tributária que o Supremo já disse que não. Né? Então, a gente tem a questão do respeito aos precedentes, mas quando não existe um precedente específico, eu acho que isso pode sim ser um elemento de formação de convencimento do julgador, né? Porque daí quanto mais argumentos favoráveis se utilizar em prol do reconhecimento do que se está postulando, maior a força do que e querendo ou não, os pronunciamentos contábeis têm alguma força, né? Não é uma mera argumentação tua, né? Existe um comitê especialista, CPC, para quem não sabe, é Comitê de Pronunciamentos Contábeis, eles têm normas diretivas dizendo como o contador deve lançar determinadas coisas, como a contabilidade deve ser, como se deve tratar o ativo, como se deve tratar isso, como se deve tratar aquilo. E daí, se tu está entrando dentro dessa discussão, a gente não usa doutrina, a gente usa. A doutrina, ela não é infalível, tanto que tem doutrina para um lado e tem doutrina para o outro. Mas quando a gente está peticionando, quando a gente está argumentando, a gente usa a doutrina que nos convém. Não vou botar minha doutrina contrária. Então, eu acho que o mesmo se aplica ao CPC. Né? Lógico, só que eu também não vou usar uma doutrina ultrapassada. Eu não vou usar uma doutrina que, de repente, é dos anos 30, que está calcada na Constituição anterior. Então, eu acho que é a mesma coisa. Posso usar o CPC, eu acho que ele teria o equivalência de força de uma doutrina. Né? Porque não no rácio decidente do julgador. Não é o mesmo que tu colocar uma jurisprudência, mas ele ajuda a formar o convencimento com base em algo que alguém já escreveu, que não é uma mera invenção do advogado que está ali peticionando. Eu acho que seria essa a força dos CPCs em termos de formação do rácio decidente do julgador, a meu ver. Não, era a melhor explicação que eu vi sobre a utilidade do CPC. Sensacional. Bom, eu vou botar essa live para a galera do meu grupo ouvir. Acho que isso aí vai ser bem importante. Entender a função do CPC. Gostei muito disso. Né? Porque quando a gente fala com alguém, né, a gente tem que conseguir chegar no interlocutor. E muitas vezes o nosso interlocutor que nos interessa é o julgador.
e ele é um cara não técnico, né? Então, quanto mais a gente mastigar, essa coisa de visual law que está tendo agora, gente, sem saber, eu faço isso há 20 anos, porque eu percebi que funcionava. Eu botava quando eu defendia coisa de pessoa física, né? Porque eles veem aquele quadradinho na notificação de lançamento, e daí muitas vezes pessoa física deixa passar o prazo e tal, tu tem que ir para a justiça mesmo para discutir. E a ação ordinária. E eu já botava, daí eu pegava o mesmo quadradinho do auto de infração ali onde tem o cálculo, e daí eu fazia um outro igualzinho, com a mesma formatação, e botava setinhas, dizendo, tá aqui o problema, e pintava. Daí o juiz entendia. E isso funcionava há 20 anos atrás. E daí agora o Visual Law veio para fazer. Eu uso essas setinhas em petição há muito tempo. Então, assim, porque porque eu percebia que as minhas setinhas funcionavam, porque senão ninguém lia o que eu escrevia. Então, né, quando nós estamos escrevendo, e a gente tem que entender a força do que a gente está usando. Se eu usar uma jurisprudência do Supremo, ela tem mais força do que uma do STJ, que por sua vez tem mais força do que uma de um TRF, né? Mas se eu preciso, eu uso até de primeira instância, se eu não tenho nenhuma outra, né? Eu cato alguma sentença ali que seja verdadeira, pego ali o pedaço que me convém. Seja verdadeira. Né? Tem que ser verdadeira, porque lá no sítio dos escritórios que uma vez eu peguei que não era verdadeira, não. E daí eu tive essa história de que um aluno criava jurisprudência. Não existia jurisprudência. E mandar para o cliente, apaga os pedaços. Exato, né? Tem que ser verdadeiro, por isso que a gente, né? Tem, ó, que não é assim, quando tiver uma coisa muito, muito favorável, que tu nunca ouviu falar da outra parte, vai lá e bota no processo para ver se ele existe. Porque às vezes não existe, não, já peguei isso. E daí, então, né? Como diz meu pai, o diabo sabe mais de velho do que de inteligente. A gente já passou por muita coisa. Né? E daí, então, assim, e a gente tem que entender o que nos traz mais força dentro de um processo de convencimento. Né? Então, eu acho que só argumentar, então eu acho que seria uma força equivalente a uma doutrina. Bacana. Perfeito, gente. Perfeito. Olha, Tati, é aquele negócio. A Aline gosta de falar como a gente. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? Mas, assim, e não obstante a possibilidade de a gente marcar novas lives, né? Que essa não é a primeira que a gente faz junto e tal, vamos marcar outras. Eu acho que o tema é super interessante. Você traz aí aportes bastante úteis na prática para reflexão. Então, assim, Aline, eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, né? Ter lançado aí o seu curso na Black Friday, que é um excelente curso, a gente super recomenda. Deu, inclusive, o ticket, depois eu vou te pedir para dar uma repetida para o pessoal que está seguindo aqui por ouvir. E é isso, agradeço a você, agradeço a Tati também por estar aqui com a gente, sempre um grande prazer trocando as ideias. E um beijinho para a Berta, tá? Que eu tô torcendo para que tudo corra bem com a fofinha. Obrigada. Deve estar lá no profundo, drogada, mas está feliz. E eu também estou feliz aqui, gente, porque essa live foi... Eu já sabia que ia ser ótimo e foi muito bom. É sempre um prazer estar com vocês duas, com você, Mila. Aline, você sempre arrasa. A vontade era aqui ficar fazendo mais perguntas, porém... a gente eu até vou lançar uma ideia que veio daqui hoje. Já que a gente não vai ser bloqueado, vou lançar uma última ideia. Eu tô lendo aquele Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro. E daí tem um podcast sobre o livro, que é o Talvez Seja Isso, né? Que é onde até são duas gaúchas pelo sotaque. Tu lê um capítulo, daí tu escuta o podcast. Eu tenho escutado podcast na academia. E aí fica a minha sugestão aqui. Quando vê, daqui a pouco isso pode ser um início de um papo tributário, de virar um podcast, né? Se o pessoal gostou da ideia, a gente, né? Que a gente gosta tanto de conversar, fazer uma conversa aí uma vez por mês, a gente deixa gravado em temas, porque o papo da gente flui, acho que nós somos amigas também, isso facilita muito, né? Até ofereço a minha residência, porque daí a gente dá um clericozinho. Né? Esse talvez seja isso, Tu vê, elas dizem, não, a gente preparou até um drink, delas trocam ideia. Então, acho que isso né? Quando nós viraremos o próximo Saia Justa. Com certeza. Tamo junto. Vamos conversar sobre isso. Saia justa, o direito tributário não tem escassez.
São várias né? saias justas pra gente comentar. Exato. Ai, mas quem quiser, gente, assim, bom, gurias, é sempre um imenso prazer estar com vocês, né? Vocês são mulheres que inspiram, né? Eu tenho muito orgulho de ser amiga de vocês. É bonito de ver mulheres tão inteligentes, tão dedicadas, né? Abrilhantando o nosso meio tão masculino do direito tributário, mas nós estamos aí brigando pelo nosso espacinho, né? E ele vem. Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição de vocês. Agora que eu voltei para minha casa, então que agora tem um espaço de novo. Né? Antes você live no meio da sala com o cachorro, o marido, todo mundo junto. Então agora tem meu escritório aqui de novo. E daí, então, sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Parabéns pelo Tributário em Jogo. Quem estiver ouvindo aqui, quem não me segue, eu sou tributária atual, me sigam lá. O curso está com as inscrições abertas. Esse código para essa live é BLACK40. Então, quem quiser tem 40% de desconto no curso. Dá para pagar em 12 vezes de R$60 daí. Não, imperdível, gente. Muito obrigada novamente. Um beijão para vocês. Beijo, pessoal. Tchau, Tchau, até a tchau, próxima. pessoal. Adorei nossa live. Um grande beijo.